Esta é a nossa primeira videoaula no curso de Métodos Determinísticos 1 para Administração no CEDERJ. Eu sou Anne Michele, coordenadora desta disciplina, e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre conjuntos. Um conjunto é uma coleção de elementos. Para entender um pouco melhor o que isso significa, vamos observar alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos o conjunto A, que é o conjunto dos números naturais maiores que 3 e menores do que 10. Reparem que aqui eu represento A de duas maneiras distintas. Essa maneira aqui, em que eu enumero todos os elementos que estão entre 3 e 10, os números naturais entre 3 e 10, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E nesta outra forma, eu digo que A é o conjunto dos elementos N, sendo que N é número natural maior que 3 e menor que 10. São duas maneiras diferentes de representar o mesmo conjunto. Agora vamos imaginar que além daquele conjunto A, que está aqui, eu representasse também esse outro conjunto B, que eu descrevo como sendo o conjunto dos naturais N, tais que N é maior do que 3 e menor do que 10. Quem são os elementos desse conjunto B? São os números naturais, maiores que 3, menores do que 10. Logo, são esses mesmos números aqui que estão no conjunto A. Ou seja, A e B possuem os mesmos elementos. Isso significa que o conjunto B é igual ao conjunto A. Dois conjuntos são iguais sempre que eles possuem os mesmos elementos. Vamos ver mais alguns exemplos de conjuntos. Aqui nós temos 3 exemplos, né? Vocês devem observar que os elementos dos conjuntos não precisam ser números. Aqui nós temos um conjunto cujos elementos são a letra A, a letra B e a letra C. Um outro conjunto cujos elementos são o número 1, a letra X e a letra Y. E esse outro conjunto aqui que tem como elementos as palavras flor, bola e cadeia. O que a gente viu até aqui é bem parecido com o que vocês já viram no ensino básico. Agora vocês devem prestar bastante atenção porque vai aparecer um exemplo diferente daqueles que vocês viam lá atrás. Eu havia dito para vocês que um conjunto é uma coleção de elementos, mas eu não restringi que tipo de objeto pode ou não ser um elemento. Na verdade, qualquer objeto pode ser um elemento. Nesse caso, desse conjunto que apareceu aqui agora, esse conjunto tem 3 elementos. O primeiro elemento do conjunto é exatamente esse conjunto aqui, formado pelos elementos AB. O segundo elemento desse conjunto é esse outro conjunto formado pelo elemento C. E o terceiro elemento deste conjunto é a letra D. Ou seja, esse conjunto daqui tem como elementos o conjunto cujos elementos são a letra A e a letra B, o conjunto cujo elemento é a letra C e a letra D. Observe com atenção. Os elementos de C são esse conjunto, esse outro conjunto e a letra D. Em particular, isso significa que a letra A não é um elemento de C. O que é o elemento de C é esse conjunto daqui, que por sua vez tem a letra A como elemento, mas a letra A não é um elemento de C. A letra B também não é um elemento de C, e a própria letra C também não é um elemento do conjunto C. Tá? Que a letra C ela é elemento desse outro conjunto aqui, e este conjunto, por sua vez, é um elemento do conjunto C. O que a gente está observando aqui é que a letra C é um objeto que é diferente deste conjunto aqui. Ó. Se você perguntar que objeto é este é um conjunto cujo elemento é a letra C. Se você me perguntar que objeto é este objeto é a letra C. São duas coisas diferentes. Agora estamos prontos para estudar relações de pertinência. Dizemos que um objeto X pertence a um conjunto C quando X é um elemento de C. Nesse caso, nós escrevemos assim, X pertence a C.
Se x não é um elemento de C, dizemos que x não pertence a C, e nesse caso nós escrevemos x não pertence a C. Vamos dar uma olhada agora, então, na questão 2 do EP1. Nessa questão, nós temos dois conjuntos, o conjunto C, que é esse mesmo conjunto que a gente já viu anteriormente, e o conjunto D, formado pelas letras A, B, C e D. Agora, nós temos que, em cada item, completar nas lacunas com o símbolo de pertence ou com o símbolo de não pertence. A primeira coisa que nós vamos fazer para resolver esse exercício é enumerar os elementos do conjunto C e os elementos do conjunto D. Aqui nós temos o conjunto C, tem 3 elementos. O primeiro elemento é esse conjunto, o segundo elemento é esse outro conjunto, e o terceiro elemento é a letra D. Enquanto que o conjunto D tem esses 4 elementos aqui, a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Agora, então, no primeiro item, temos que responder se A, a letra A é um elemento de C. Como nós podemos ver aqui, a letra A não é um elemento de C. Portanto, A não pertence a C. No segundo item, temos que saber se A é um elemento de D. Observamos que a letra A é um elemento de D. Está aqui. Então, A pertence a D. No terceiro item, o conjunto cujo elemento é a letra C é um elemento do conjunto C. Observamos aqui que sim, é um elemento do conjunto C. Logo, este conjunto pertence a C. Aqui nós observamos que, embora do lado de cá nós tenhamos um conjunto, nada nos impede de dizer que este conjunto pertence a C. De fato, esse conjunto é um elemento de C, então ele pertence a C. No próximo item, nós vemos que esse conjunto aqui não pertence a D. Embora C, a letra C, seja um elemento de D, este conjunto não é um elemento de D. Então, ele não pertence a D. Aqui nesse item C e no item D, o que nós encontramos é uma relação que muitas vezes lá na escola básica disseram para a gente que não poderia ser feita jamais, que você nunca poderia comparar um conjunto com outro conjunto através do símbolo de pertinência. Contudo, o que a gente vê é que sim, pode, porque não há nada que impeça que um conjunto seja elemento de outro conjunto. E na medida que um conjunto pode ser elemento de outro conjunto, a gente pode dizer que um conjunto pertence ou não pertence a outro conjunto. Aqui embaixo, o conjunto formado pela letra B, ele não é um elemento de C. A letra B é um elemento desse conjunto daqui, que por sua vez é um elemento de C. Mas o conjunto unitário, cujo único elemento é a letra B, ou seja, esse conjunto daqui, não é um elemento do conjunto C. E aqui embaixo nós temos que o conjunto, cujo único elemento é a letra B, observando aqui entre os elementos do conjunto D, nós vamos ver que ele não é um elemento do conjunto D. Vamos estudar agora as relações de inclusão. Se todos os elementos de um conjunto A também são elementos de outro conjunto B, nós dizemos que o conjunto A está contido no conjunto B. Nós representamos isso dessa maneira daqui. A está contido em B. Ou podemos também dizer que o B contém o conjunto A e representar dessa outra maneira daqui. Bom, então, quando é que um conjunto não está contido no outro? Para que o conjunto A não esteja contido no conjunto B, é necessário que nem todos os elementos de A sejam elementos de B, ou seja, se existe algum elemento do conjunto A que não é elemento do conjunto B, dizemos que A não está contido em B. Nesse caso, nós representamos isso assim. Dizemos também que o B não contém o A. Vamos fazer um exercício agora. Sejam A este conjunto daqui, B este outro conjunto e C este outro conjunto daqui. O exercício pede que nós assinalemos todos os símbolos que podem ser usados para relacionar esses dois conjuntos de forma correta. A primeira coisa que nós temos que fazer em um exercício como esse
é observar claramente quem são os elementos de cada um dos conjuntos envolvidos. Vamos listá-los aqui abaixo. Então, os elementos do A tem 3 elementos, 1, 2 e 3. B tem 4 elementos. O primeiro elemento é esse conjunto daqui, o segundo elemento é o 4, o terceiro elemento é o 5 e o quarto elemento é o 6. E o conjunto C tem 2 elementos, o 4 e o 5. Agora a gente pode resolver a questão. A primeira coisa que eu tenho que ver é se A pertence ou não pertence a B. Bom, vamos observar. A é este objeto daqui. Este objeto é um elemento de B? Sim, esse objeto é um elemento de B. Está aqui, ó. É um elemento de B. Então, A pertence a B. Agora, a próxima coisa que eu tenho que ver é se A está ou não está contido em B. Eu devo me perguntar se todos os elementos de A são elementos de B. 1 é um elemento de A. 1 é um elemento de B? Não, não é um elemento de B. Os elementos de B são esse conjunto, o número 4, o número 5 e o número 6. 1 não é um elemento de B. Então, existe um elemento de A que não é elemento de B. Isso significa que A não está contido em B. E, finalmente, para saber se A contém B, eu preciso verificar se todos os elementos de B são elementos de A. Esse conjunto daqui é um elemento de B. E esse conjunto não é um dos elementos de A. A não tem nenhum conjunto como elemento. Logo, existe um elemento de B que não é elemento de A. Isso significa que A não contém B. Vamos agora para um outro item. Relacionar o conjunto C com o conjunto B. Primeiro devemos nos perguntar se C pertence ou não pertence a B. Bom, o conjunto C, esse conjunto daqui, é um elemento de B? Observamos que não. Nenhum desses 4 elementos de B é igual a esse conjunto C. Logo, C não pertence a B. A próxima pergunta é se C está contido em B. Para verificar se C está contido em B, devemos nos perguntar se todos os elementos de C são elementos de B. O 4 é elemento de B, o 5 é elemento de B. Logo, vemos que todos os elementos de C são elementos de B. Significa que C está contido em B. Agora, nos resta ver se C contém B ou não, se C não contém B. Para saber se C contém B, devemos verificar se todos os elementos de B são elementos de C. Vemos que o 4 e o 5 são elementos de C. Porém, esses dois elementos aqui, esse conjunto e o 6, eles não são elementos de C. Isso significa que o C não contém o conjunto B. Vamos tentar um exemplo mais. Aqui, nesse caso, nós queremos saber se este conjunto daqui, para começar, se ele pertence ou não pertence ao B. Dentre os elementos de B, nós temos esses 3 números aqui, o 4, 5, 6, e esse conjunto daqui, que não é igual a este daqui. Logo, este conjunto não é um elemento de B. Ele não pertence a B. Nosso próximo passo é verificar se este conjunto está contido em B ou se ele não está contido em B. Para saber se ele está contido em B, devemos ver se todos os elementos deste conjunto são elementos de B. Quem são os elementos deste conjunto? Ele tem um único elemento, que é o número 1. O número 1 é um elemento de B? Observamos que não é um elemento de B. Logo, este conjunto não está contido em B. Resta verificar se este conjunto contém B. Para que este conjunto contenha B, é necessário que todos os elementos de B sejam elementos deste conjunto.
Observamos claramente que isso não ocorre. Esses elementos aqui, nenhum dos elementos de B pertence a esse conjunto unitário que nós temos aqui. Logo, a resposta correta é que o conjunto unitário dado aqui não contém B. Em nossa última questão, nós devemos relacionar o número 1 com o conjunto B. Vamos primeiro verificar se o número 1 pertence ou não pertence ao conjunto B. Os elementos de B são esse conjunto, o número 4, o número 5 e o número 6. Logo, o número 1 não é um elemento do conjunto B, não pertence ao conjunto B. Observamos que não faz sentido perguntar se o número 1 está ou não contido no conjunto B. A relação de inclusão só pode ser usada para comparar dois conjuntos. Aqui nós temos o número 1 e o conjunto B. Como 1 não é um conjunto, não faz sentido perguntar se os elementos dele são ou não são elementos de B. Logo, eu não posso usar esta relação de inclusão para comparar o número 1 com o conjunto B. Aqui se encerra a nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu recomendo que tentem resolver os primeiros exercícios do EP1. Bons estudos e até a próxima!